O ano é 1555. Uma esquadra francesa sob o comando de Nicolas de Villehardouin acaba de aportar na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Os portugueses, que dominavam a área, acharam que os franceses chegaram para fazer comércio. Por 20 anos eles vinham regularmente à costa brasileira para a compra de pau-brasil e tinha várias feitorias para contrabandear o produto. Todavia, desta vez, havia 600 colonos armados na primeira viagem. Eles estavam aqui para ficar. Eram protestantes chamados de huguenotes, fugindo da perseguição católica na França, e acabou chamando a colônia de França Antártica. Fortificaram a ilha, que hoje chamamos de Villehardouin. No continente, os colonos planejaram construir sua cidade principal, o Henryville, perto de que hoje chamamos de Glória. Também tinha povoamento francês no Uruçu-Mirim, que hoje se chama Flamengo. Quando os portugueses perceberam isso, havia pouco que pudessem fazer. A Guanabara era dominado por várias tribos tupi, muitas das quais regularmente faziam negócios com os franceses. Os portugueses não tinham fortificações na área e nunca haviam povoado a região. O comércio do pau-brasil foi dominado pelos franceses por 5 anos. Entretanto, os franceses outros sim tinham dificuldades. Em 1559 havia disputas religiosas na colônia que foram se acumulando até virar uma revolta. Em pouco tempo, os líderes da revolta foram executados e a ordem foi reestabelecida. Em 15 de março de 1560, 120 portugueses liderados por Mem de Sá, o novo governador do Brasil, aproximaram-se da colônia com 140 índios tememinos e carijós, aliados dos portugueses. O governador enviou um ultimato, mandando que eles, os franceses, se retirassem da Guanabara. A maioria dos franceses abandonaram a ilha e foram buscar refúgio entre os índios tamoios, que eram seus aliados no continente. No entanto, 160 ficaram na ilha, liderados por Bois-le-Comte, que foi alçado ao comando da ilha após derrotar a revolta anterior. Eles rejeitaram o ultimato e prepararam-se para uma batalha. Os defensores não tinham tempo para utilizar os seus canhões. Os portugueses reagiram rapidamente, atacando primeiramente os pontos fracos. Daí, eles arrasaram o restante da ilha. Os franceses tinham pouca munição sobrando para seus mosquetes, e muitos já haviam morrido num bombardeio. Havia 2 pontos de embarque perto da entrada da vila. Com celeridade, a ilha foi ultrapassada pelas forças portuguesas. Os defensores não tinham para onde fugir. Era luta ou rendição. A vila foi queimada e mais ou menos 100 franceses foram capturados. Mem de Sá retornou a Salvador sem deixar uma guarnição na Guanabara. Consequentemente, os franceses que conseguiram escapar para o continente continuaram com as suas atividades e ainda dominava o comércio da Guanabara. Desta vez, fortificaram Uruçu-Mirim e retornou para a ilha de Villehardouin. Em fevereiro de 1565, a expedição que fundaria o Rio de Janeiro chegou na Guanabara, sob o comando de Estácio de Sá. Trazia 300 portugueses, principalmente da Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Centenas de índios, maioria da família Tememino, acompanhava a expedição. Como os franceses dominaram a área, junto com os tamoios, Estácio construiu uma praça fortificada entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. Essa é considerada a data oficial da fundação do Rio de Janeiro. Por 2 anos, pequenos confrontos entre forças rivais eram a norma. Quando reforços comandados pelo Mem de Sá chegaram para a expedição, eles prepararam-se para atacar. 20 de janeiro de 1567, no dia de São Sebastião, naus portuguesas ao lado das canoas indígenas zarparam em direção à Aliança Franco-Tamoio. A aliança estava posicionada no morro que hoje chamamos de Glória. Ao lado eram as aldeias indígenas e as plantações francesas por trás.
Uruçu-Mirim, um líder indígena, liderou os tamoios na batalha. A batalha iniciou com as naus europeias trocando tiros. Canoas indígenas trocaram flechas e uns tentaram atacar os navios. Estácio de Sá foi atingido por uma flecha no olho e morreu na batalha com 37 anos. Não obstante, a batalha feroz começou a favorecer aos portugueses. Os tamoios estavam sendo empurrados para trás. A nau francesa foi derrotada. Agora, nada impede os portugueses de desembarcarem. Os franco-tamoios tentaram impedir o assalto. Todavia, os portugueses conseguiram dominar o morro e capturar ou expulsar os seus inimigos. Os franco-tamoios fugiram para o leste da capitania, mas eles nunca mais iriam dominar o comércio da área. Tinha outras tentativas francesas para colonizar Brasil depois da França Antártica. No litoral das regiões Norte e Nordeste, tinham tentativas, como no Maranhão. Tinha a colônia França Equinocial, mas isso é para um outro dia. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe uma curtida e inscrevam-se ao canal. Se vocês quiserem mais vídeos deste tipo, doe ao canal no meu Patreon ou Subscribestar. E digam-me qual batalha vocês querem ver nos comentários. Isso é um canal novo, então ajudem-me com o compartilhamento deste vídeo para os seus amigos e familiares. Até logo, um ótimo dia para vocês.